Boa tarde. Com muita alegria, nós hoje estamos dando início à nossa última aula, do nosso curso de reforma e prática da reforma trabalhista. Como eu tenho brincado, termina hoje mais uma temporada da nossa série Reforma Trabalhista. Em breve teremos, então, mais um curso no nosso TRT, e é um tema que não pode parar, porque todo dia está acontecendo coisa, interpretações, alterações, reformas, emendas que estão sendo propostas, ação de inconstitucionalidade, decisões de alguns juízes. Eu achei muito engraçado a aula passada, que a doutora que esteve aqui, a doutora Cristina, falou que os advogados agora chegam nas portas da vara e falam: está aplicando custas? No caso de arquivamento, Eu achei muito interessante ela contar, porque no fim o advogado não sabe, ninguém sabe como é que as coisas vão se estabilizar, e aí, nesta fase de transição, que podemos chamar de direito transitório, fica essa insegurança, mas isso é mais um motivo para aprofundarmos, para estudarmos, para tentar pensar um pouco, refletir sobre os caminhos, que nós poderemos tomar, os caminhos mais seguros, mais, vamos dizer assim, maduros, a respeito. Então, como não poderia deixar de ser, eu vou saudar o nosso público que está nos assistindo no Fórum da Zona Leste, meus amigos, no Fórum da Zona Sul e também na Baixada Santista, esperando que, quem sabe, num futuro próximo, possamos transmitir também este curso em outros regionais, em outros fóruns, para que a gente possa dar acesso ao conhecimento, compartilhar esse debate que nós temos aqui. Também estamos transmitindo, acho que simultaneamente, esse nosso curso de hoje, o que é muito bom, porque aquelas pessoas que estão longe ou que estão lá nos seus gabinetes e que não podem vir até aqui, que possam ter acesso também, já pedir autorização para os nossos professores de hoje, para, então, gravarmos e depois disponibilizarmos o nosso conteúdo. Lembrando que no outro curso nós tivemos 30 mil acessos das nossas aulas, E, mais uma vez aqui, prestigiando a pontualidade. Sabemos das dificuldades, até choveu hoje, mas daqui a pouco começam a chegar os nossos alunos e mais ou menos 10, 15 minutos, na medida do possível, a gente já tem um público bem maior, por isso que eu converso um pouco, para o pessoal ir chegando, vai chegando aos poucos. E, mais uma vez, também avisando que aqui não precisa sair antes, achando que o curso vai até às 8 da noite, que não, a gente tem hora para acabar, então podem esperar até às 19h30, que nós encerraremos pontualmente este horário. E, para não perdermos tempo, vamos já então fazer a apresentação da nossa primeira professora de hoje. A nossa palestrante é a doutora Tereza Cristina Narras, que possui graduação em Direito no Centro Universitário Eurípides de Marília, mestrado em Direito das Relações Sociais pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Direito del Trabajo e Trabajo Social pela Universidade Castilla-La Mancha, doutorado em Direito del Trabajo e Trabajo Social pela Escola Internacional da Universidade Castilla-La Mancha, doutorado em Direito das Relações Sociais pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professora convidada da Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região. Pesquisadora convidada da Faculdade de Relações Laborales da Universidade Castilla-La Mancha. Professora doutora convidada do COGEA.
Pontífice Universidade Católica de São Paulo, juíza do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra, tem experiência na área de direito, com ênfase em direito do trabalho, direito processual do trabalho e direito internacional, autora de vários livros que eu aqui gostaria de citar. Ela é autora da chamada CLT Urgente, que já é uma CLT que... Tem exemplar aí? Já que eu não desmarco. Já é uma CLT que saiu atualizada. Aqui já tem a medida provisória 808? Tem. Nossa, que bacana, gente. Ó, o primeiro livro aqui que eu vejo com a medida provisória 808, ok? Lançada pela Revista dos Tribunais. E aí, seguindo aquele nosso critério de convidar para ser professor aqui quem produz textos sobre a reforma trabalhista. E a professora Tereza Cristina tem muita coisa escrita a respeito, inclusive ela tem também o livro Direito do Trabalho, Institutos Fundamentais, que também está aqui, editora RT, tá? E também já atualizado com impactos da reforma trabalhista. Ela nos noticiou que doou exemplares para a nossa biblioteca, então quem não comprou pode ter acesso. E também temos um outro que infelizmente ela não trouxe aqui hoje, mas tem na biblioteca, né? E que esgotou já mais de 2.000 exemplares vendidos, que é Impactos da Reforma Trabalhista na Jurisprudência do TST. Né? Imagine o interesse que isso causou, e a professora Cristina estava me falando que os livros têm um conteúdo técnico, acadêmico e não ideológico e nem de posição. Mas também, e vocês já sabem, mas os professores não, este curso tem como característica, além de trazermos mulheres, pessoas que escrevem sobre a matéria, servidores, ou seja, quem realmente contribui para a construção científica voltada para esse tema. Temos aqui também, professores, a liberdade de expressão. Aqui nós não temos patrulhamento ideológico, nem de um lado nem do outro, cada um aqui tem a liberdade de se expressar, só que a gente tenta utilizar o nosso tempo aqui para menos críticas, menos opiniões pessoais e mais estudo. Nosso curso tem sido um sucesso e eu acredito que é por causa disso, porque nós tentamos posicionar o objetivo do curso como estudo, reflexão, forma de interpretar, debate voltado para os caminhos, né, que nós podemos seguir dentro deste caminho tortuoso, escuro, cheio de túneis, que a gente agora está sendo lançado. Então, professora, agradeço ter aceito o nosso convite e se sinta com toda a liberdade. Este ambiente ele é um pouco formal, mas ao mesmo tempo nós tentamos informalizar desta forma como uma comunicação bem próxima aos nossos alunos. Por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer imensamente à Escola Judicial, na pessoa da doutora Regina do Bugras, que é uma colega que eu admiro muito, não só na sua vida profissional, mas principalmente na vida pessoal, na vida acadêmica, enfim. Fomos colegas de Castilla-La Mancha, né, em períodos diferentes, mas fomos, inclusive, com o mesmo orientador. Bom, para mim, cumprimento a todos presentes, os que estão nos assistindo não sei se por internet, enfim, já não sei, mas por esse meio tecnológico. Eu costumo falar em pé, mas eu vou falar sentada, porque como eu sou muito estabanada, eu sei que eu não posso sair da linha, então é melhor eu ficar sentada, e daí eu não corro o risco de vocês verem só uma parede ou de eu ficar em frente do quadro. Para mim é sempre um prazer estar aqui na Escola Judicial. Eu acompanho a escola pelo menos desde 1996 ou 97, na época da doutora Ione Frediani. A escola depois, enfim, com os outros diretores que passaram. Então, para mim, é como estar em casa. E é sempre uma emoção estar na Escola Judicial. Antes a gente funcionava numa salinha sem estrutura nenhuma, e ver o que cresceu isso aqui. Eu me lembro que uma vez, quando a doutora Marinês era diretora,
e participou justamente dessa mudança profunda que tiveram as escolas judiciais, ela virou para mim e falou assim: Tereza, você vai ver o que vai virar isso. E realmente acho que muito mais do que a expectativa dela própria com relação a como cresceram as escolas judiciais. Isso é muito bom, porque a gente tem essa possibilidade de interação e de poder amadurecer os temas, inclusive dentro do nosso próprio tribunal. Bom, eu vou falar para vocês de jornada de trabalho, que eu prefiro dar o nome de tempo de trabalho, né? Antes de entrar na reforma e o que foi alterado, o que não foi alterado, me pareceu um pouco mais interessante começar com um apanhado histórico e por que as jornadas de trabalho têm se alterado, até para a gente conseguir entender o momento crítico que a gente está vivendo, não é? As jornadas de trabalho, o tempo de trabalho, foi, vamos dizer assim, o carro-chefe da OIT, né? Eram a grande preocupação dos sindicatos, quem deu nascimento à OIT foram os sindicatos internacionais, e agora a gente volta a ter uma presença marcante dos sindicatos internacionais em razão da globalização e da tecnologia por conta dos novos tipos contratuais, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque se eu ficar falando de empregado tecnológico, empresa 4.0, que é a grande moda agora do momento, nós vamos ficar aqui até amanhã e a doutora Regina vai me pôr para fora daqui. Mas, enfim, isso tudo está interligado e tem a ver com essa formação. A grande reclamação, vamos dizer assim, a grande intenção dos sindicatos era regular principalmente horas de trabalho. E por isso, em 1919, quando a OIT é criada, a primeira convenção coletiva que é criada é a convenção relativa ao tempo de trabalho. É a convenção número 1, que não foi ratificada pelo Brasil, e depois, em 1930, veio a convenção número 30, que também não foi ratificada pelo Brasil. Aliás, os 10 países industriais mais importantes da OIT não ratificaram essa convenção, essas duas convenções e várias outras com relação a tempo de trabalho. Isso não quer dizer que eles não aplicaram regras com relação a tempo de trabalho, tanto que aplicaram que a jornada brasileira é de 44 horas semanais, né? E alguns outros países também tiveram uma regulamentação com relação a um tempo menor de jornada de trabalho. Mas a ideia do convênio de 1919 era delimitar jornada de trabalho, tempo de descanso e algumas questões relativas ao que a OIT chama de tempo de trabalho, justamente para poder o quê? Reduzir e melhorar a condição de vida do trabalhador. Essas são os principais convênios coletivos que tratam de jornada de trabalho. Alguns de descanso, outros como, por exemplo, esse de 1990, trabalho noturno, 1994, jornada a tempo parcial. Olha que interessante, jornada a tempo parcial não foi ratificada pelo Brasil, e nós temos jornada a tempo parcial, né? Que foi uma das alterações que sofreu aí o artigo 59 da CLT. Mas foi em 1984, vamos dizer assim, na década de 90, vamos dizer assim, na década de 80, é que o tema com relação à jornada de trabalho sofreu mudanças profundas. Por que justamente na década de 80? Se a gente fizer um repasse na história e ligar as grandes transformações econômicas com a década de 80, a gente vai chegar à conclusão que não é por acaso que, a partir de 80, o tema ele ganha uma visão não somente da OIT, mas da OCDE. Lembrem que o Brasil ainda não faz parte dessa organização de comércio e que existe, principalmente do governo atual, um grande trabalho aí que ele vem fazendo. Não é à toa que o Fórum Mundial de Economia, o Fórum de Latinoamérica de Economia foi realizado no Brasil a semana passada, e quem teve a oportunidade de ver os discursos
recursos vai entender muito bem as perspectivas e a intenção do governo brasileiro, obviamente, de entrar nessa organização de comércio mundial. Por quê? É onde estão os países mais industrializados e o Brasil tem grandes chances realmente de fazer parte. O Banco Mundial também passou a se interessar muito com relação à questão da limitação de tempo de jornada, tempo de descanso, e tudo isso está muito ligado à questão do desenvolvimento da tecnologia. Apesar da gente estar falando em revolução tecnológica agora, nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial, por isso aí o nome de Empresa 4.0, e ela tem uma alavanca muito forte na década de 80, com o desenvolvimento da tecnologia, da nanotecnologia, que é, grosso modo, uma tecnologia que conseguiu dividir e isolar os átomos e fazer permitir uma produção muito profunda com relação às coisas mais simples que a gente utiliza. Por exemplo, a TV, aquela fininha que não pesa nada, que todo mundo gosta, que faz de tudo e pega tudo, aquilo lá, graças à nanotecnologia. O celular, o visor do celular fininho, o celular menor, com uma tecnologia maior, tudo isso vem por essa via. E junto com ela vem uma coisa que vai nos interessar de perto, que é a questão da robotização. E com a robotização, obviamente, isso vai ter um impacto muito forte no modelo de trabalho, no tipo empresarial e no tipo de organização empresarial. E somado a isso, nós ainda temos os impactos pelo lado dos trabalhadores da feminização da mão de obra, ou seja, uma entrada maciça aí da mulher no mercado de trabalho, que não quer dizer que efetivamente as mulheres tenham condições iguais às dos homens, mas a força feminina no mercado de trabalho ela aumentou muito em vários setores e da forma mais diversificada possível. Houve uma divisão de tarefas muito maior, não só tarefas de trabalho, mas tarefas domésticas, e surgiram por aí o que se vem chamando de novos tipos contratuais, e que foi um dos carros-chefes da reforma trabalhista para dizer que a reforma trabalhista modernizou as relações de trabalho. O que, num estudo mais aprofundado, a gente vai ver que não modernizou quase nada. Na verdade, houve uma reforma profunda, vários institutos da CLT, como os senhores sabem, foi alterado, mas nada, sob meu ponto de vista, para efetivamente inserir o direito brasileiro ou o Brasil dentro dos novos tipos de tecnologia. Mas isso tudo causa, obviamente, uma situação que é a mudança no tempo do trabalho, da matéria correlacionada ao tempo de trabalho. E, do ponto de vista empresarial, na perspectiva do ponto de vista empresarial, houve um impacto muito forte da economia, por conta desse fator que eu falei para os senhores, que é a questão do impacto das novas tecnologias e que entrou de uma maneira muito contundente no mercado, principalmente na década de 80, lembrando que isso já começa pós-Segunda Guerra Mundial, quando a tecnologia foi muito acelerada, ou seja, produziu mudanças muito importantes em vários setores da vida, não só da vida pública, como da vida privada também, e isso vai refletir também na questão dos contratos descentralizados, na terceirização da mão de obra e outras situações equivalentes. Então, nós temos aí os impactos dessa tecnologia na economia, a tecnologia propriamente dita, a questão da globalização, a economia passou a ser uma economia 24 horas, o que é viabilizado principalmente pelos mercados globais, porque, afinal de contas, essa derrubada de muros, ela permite um entrosamento maior, não só em termos de negociação, mas em termos de deslocamento de trabalhadores de uma região para outra de uma forma muito mais facilitada. E, a partir disso tudo, começa o que vai ser, o que já vem sendo uma preocupação da própria IT, que é a fuga de cérebros, né? E num momento muito interessante, porque nós estamos vivendo um momento em que a migração ela tem sido
ela tem sido um entrave dentro das economias, né? Os governos, o americano, agora o brasileiro, com os venezuelanos, eles têm restringido essa questão da migração, mas, ao mesmo tempo, falta mão de obra especializada nesse mercado e, portanto, aquelas pessoas mais bem preparadas, elas acabam migrando, obviamente, para países ou para localidades onde a tecnologia é mais acentuada, porque o que interessa agora, ultimamente, dentro desse contexto de nova economia, é efetivamente que as pessoas possam, como é que eu vou dizer para você, que elas possam trabalhar com desenvolvimento de novas posições de trabalho, ou seja, de novas situações, de novos mecanismos que vão facilitar o trabalho. E não só facilitar o trabalho num tempo de redução mesmo de jornada de trabalho, mas, obviamente, de um melhor aproveitamento e de uma melhor movimentação da atividade empresarial. Então, cada dia mais as empresas elas estão se especializando num objeto central, que já vem superada a ideia de atividade principal, atividade acessória, ou seja, elas têm muitas vezes a divulgação de uma marca ou o financiamento sobre uma determinada, sobre o seu objeto central, por exemplo, uma marca, uma empresa têxtil que se dedica só à sua marca e muitas vezes ela só cuida do desenho, da divulgação da marca, da propaganda e de colocar essa marca no mercado, e todo o resto é pulverizado e descentralizado para vários outros países do mundo. E isso cada dia vem sendo feito mais, não por intermédio de um trabalho físico necessariamente, mas por aquilo que a OIT vem chamando de trabalho em cadeia digital. E que vai interferir, obviamente, no tempo de trabalho, porque tem muita empresa brasileira, por exemplo, que trabalha só com empresas chinesas, num trabalho que gira 24 horas. Então, todas as ordens saem daqui, ou de um outro país, enquanto aqui se dorme, lá se produz, e quando se acorda, percebe? O que eu quero dizer de empresa 24 horas é isso, não é o supermercado que fica aberto 24 horas ou a academia de ginástica. Isso aí também impacta, obviamente, sobre a questão do tempo de trabalho, sobre a economia, mas essa não é, vamos dizer assim, a principal preocupação da OIT. Tanto que a situação da questão do trabalho, do tempo do trabalho, ela tem preocupado não só a OIT, mas também o Banco Mundial, apesar de ser um segmento econômico, eles também se preocupam com isso. Por quê? A OIT elenca 5 dimensões do que, dentro da proposta de trabalho decente, que são as dimensões em relação à jornada de trabalho. E é uma preocupação de se estabelecer para que os países que tenham adotado ou não tenham adotado, ratificado todas as convenções coletivas, mas que prestem atenção nessas 5 dimensões. A primeira dela, a distribuição do tempo de trabalho, para promover a saúde e a segurança, ou seja, quanto mais tempo de trabalho, ou seja, quanto mais estresse eu causo, mais possibilidades e probabilidade de aumentar o acidente e a doença profissional. E, obviamente, que isso vai causar um custo para o Estado, porque isso desemboca na Seguridade Social, e também na questão de cada vez mais, dependendo do tipo de acidente ou do tipo de lesão que se causa, o afastamento do trabalhador, muitas vezes de maneira precoce, da sua atividade. Uma outra preocupação que se tem no estabelecimento do tempo de trabalho é permitir que o tempo estabelecido seja um tempo conveniente para a família. É o que eles chamam de family friendly, ou seja, é possibilitar que o trabalhador ele consiga fazer coincidir o tempo de trabalho dele com a sua vida privada, não é? E dele poder conseguir fazer esse ajuste e harmonizar o tempo que ele fica no trabalho e o tempo que ele vai ter para despender com a família, com os amigos, para o seu lazer. Mesmo porque, se isso não acontecer, daqui a pouco a gente fica sem sociedade, porque, e essa é uma realidade, inclusive em termos de estatística, o número de nascimentos vem diminuindo em vários países, né? Inclusive no Brasil, né? E aqui no Brasil, o mapeamento do IBGE pelos estados, a gente vê que já em São Paulo, me parece que nós estamos com menos de um filho
por casal. Então, quer dizer, tudo isso vai refletir, obviamente, naquilo que vem sendo discutido todos os dias no jornal, que é a reforma da Previdência Social. Então, hoje a gente não tem um problema, mas daqui 20 anos, seguramente, nós vamos ter um problema. Não estou entrando na questão se a reforma é boa, a proposta do governo ou não. É uma questão de estatística do que vai acontecer e do que não vai acontecer. A população vai envelhecendo e, obviamente, que eu preciso ter uma reposição para aqueles que vão contribuir para o sistema funcionar. Senão, o sistema pode vir a degringolar, como tem acontecido, como já aconteceu, principalmente na Europa. Outra situação do tempo do trabalho é a questão de se promover a igualdade de gênero, ou seja, o tempo de trabalho ele tem que ser distribuído de uma forma que seja permitido que mulheres e homens tenham efetivamente as mesmas oportunidades, né? Então, o que a OIT recomenda é que as reformas elas sejam feitas, ou seja, a legislação interna de cada país seja feita de modo a possibilitar esse compartilhamento da vida doméstica numa perspectiva de não sobrecarregar a mulher com uma carga extra. E aí eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, que foi muito discutido nessa reforma trabalhista, que é o artigo 384 da CLT, né? Que foi revogado, que é a questão dos 15 minutos de intervalo da mulher antes de começar a jornada extraordinária. Um artigo colocado num capítulo destinado à proteção do trabalho da mulher e que a única justificativa dele, inclusive tem um voto muito interessante do ministro Toffoli, quando essa questão chegou no Supremo Tribunal, e que ele analisava e que ele passe a fazer um histórico do porquê desse artigo. E sabem qual é o porquê desse artigo? Porque, obviamente, a mulher, ela sempre tem mais afazeres que o homem, porque é ela que tem que cuidar da casa e dos filhos. Então, logo, ela já chega com um sobrepeso no trabalho, o que, obviamente, faz com que, se ela tenha que cumprir uma jornada extraordinária, então que ela descanse 15 minutos para trabalhar extraordinariamente, porque quando ela chegar em casa, vai ter provavelmente alguma roupa suja para ela lavar, para passar e mais coisa para fazer. Então, se a gente perceber bem, o fundamento dessa regra é absolutamente machista, né? E muitas vozes se levantaram contra a revogação desse artigo. Por quê? Porque a ideia era continuar com esse descanso, sem prestar atenção nessa questão de que o que nós precisamos, na verdade, são medidas que possam viabilizar uma efetiva igualdade entre homem e mulher. Por que a mulher que tem que chegar em casa e preparar jantar e cuidar de criança? Por que o marido não pode fazer isso, né? Então, quer dizer, o fundo da discussão deveria ser essa, e não os 15 minutos. E, na verdade, a gente partiu para uma discussão, sob meu ponto de vista, um pouco equivocada. Então, o promover a igualdade de gênero é exatamente isso, permitir medidas que vão, inserção na legislação de medidas que possam possibilitar uma igualdade de tratamento entre mulheres e homens com divisão de trabalhos, né? E alguns artigos da CLT, mesmo na reforma que foram alterados, teve uma lei posterior, que me esqueci, porque foram tantas leis no ano passado que não dá para decorar todas, mas que ele fala da questão de alguns afastamentos da mulher, intervalo, da mulher para cuidar da criança. Da mulher fala, por que não do homem também, né? Então, quer dizer, acaba sendo regras que viabilizam a discriminação, ao invés de promover a igualdade, ou seja, vai contra essa promoção de igualdade de gênero, que é uma das dimensões do tempo de trabalho no Programa de Trabalho Decente da OIT. A outra dimensão é a questão do aumento da produtividade e da competitividade. E essa situação é muito interessante porque não é só uma preocupação essa questão da própria OIT, mas também das próprias empresas. Várias pesquisas foram feitas com relação à questão da felicidade do empregado e, obviamente, que o empregado que trabalha feliz e sem pressão, ele trabalha melhor e a produtividade dele é muito maior. Então, quer dizer, se eu tenho um empregado que já chega cansado para trabalhar, evidentemente a produção dele não vai ser a produção desejada. E isso acaba causando um prejuízo muito maior para a empresa. Todos os documentos do Banco Mundial e da OCDE, inclusive tem 3 documentos bem importantes, um chama Clocking In and Clocking Out,
E o outro chama Jobs Strategy, e o outro chama A Better Investment Climate for Everyone. Esses documentos, todos eles estão em inglês, eles não tiveram tradução, mas todos eles analisam exatamente essa situação. Ou seja, as normas destinadas, eles querem normas destinadas a proteger segurança e saúde do trabalhador. Claro, quanto mais baixa no serviço eu tiver por acidente ou por doença, mais prejuízo a empresa vai ter. Não só a Previdência Social, mas a empresa também vai ter. Sendo que, para o trabalhador intermitente, uma questão interessante que foi inserida pela MP 808, né? Que é a questão do trabalhador acidentado ou, enfim, que precise de um afastamento pela Previdência Social ou com algum tipo de doença. Quem vai arcar com os 15 dias não é o empregador, mas sim a Previdência, porque nós temos aqueles 15 primeiros dias que são pagos pelo empregado. Isso não vai funcionar para o trabalhador intermitente, que quem vai ter que arcar com esse custo vai ser a Previdência Social, o que representa, muito cá entre nós, uma despesa aí para a Previdência Social. Então, a ideia desses estudos, desses 3 estudos da OIT e da OCDE, é justamente permitir incentivar gozo de férias, gozo de repouso, descansos, pausas, para quê? Para que o trabalhador ele possa ter uma tranquilidade maior e uma disposição melhor para poder exercer sua função. E isso tudo vai resultar numa produtividade maior desse trabalhador na empresa. E, por fim, a facilitação da escolha do trabalhador em suas horas de trabalho. Outro ponto também muito discutido na nossa reforma. Por quê? Porque a ideia dessa dimensão é possibilitar que o empregado, que o trabalhador, vamos dizer assim, não só o empregado, o trabalhador de uma maneira geral, com subordinação ou sem subordinação, que ele possa eleger qual a jornada de trabalho que ele quer. É em razão disso que surgiram os trabalhos a tempo parcial, o trabalho temporário, o trabalho intermitente e outras formas contratuais em que a gente vai falar em flexibilidade de tempo de trabalho. Toda forma contratual que tem flexibilidade. É óbvio que o que prevê a OIT aqui é um diálogo entre o trabalhador e a empresa, ou um diálogo entre as entidades sindicais e a empresa. Para dar um exemplo para vocês, trouxe 2 exemplos, que é o exemplo da França e da Alemanha. A França, por exemplo, ela conseguiu reduzir a hora de trabalho semanal para 35 horas. E ela baseou-se em 2 princípios. Um equilíbrio maior entre a lei e a negociação coletiva em matéria de horas de trabalho. E o segundo, um equilíbrio... são 4. O segundo, um novo equilíbrio entre o tempo livre e os ingressos financeiros, com a simplificação das normas aplicáveis à esfera de horas de trabalho e a consideração das necessidades das pequenas empresas. Ou seja, o governo francês, ele facilitou, com todas essas medidas de redução de hora, o diálogo social, o diálogo e a capacitação profissional dos trabalhadores. Eu acredito que a gente está um pouco longe disso, porque, na verdade, eu vou deixar com o Ricardo a parte na questão da negociação coletiva, mas os sindicatos franceses são sindicatos fortes, são sindicatos combativos e são sindicatos, inclusive os sindicatos franceses, têm aí uma grande representação no cenário dos sindicatos internacionais, enquanto, até onde eu conheço, não existe uma participação dos sindicatos brasileiros no sindicato internacional, exceto com relação à participação de algumas centrais sindicais, se eu não me engano, o UGT, Força Sindical, com certeza, está a ICUT, no sindicato do Mercosul, né? que é a central sindical do Mercosul. Ali eles têm uma participação e vamos dizer assim, que por uma via reflexa, eles acabam participando do sindicato internacional, mas como a gente percebe, com muito pouco resultado com relação à interferência da ação deles no direito brasileiro. E esse diálogo social, e uma outra coisa, o diálogo social e a capacitação profissional é outra questão
que nos interessaria, ou seja, faltaria para nós políticas públicas, né, e na semana passada, no discurso do presidente Temer, tanto em Davos como aqui em São Paulo, no Fórum de Economia, se vê muito a questão de reformas no âmbito da economia. Se fala em programas sociais, mas não tem nada de concreto com relação a políticas públicas para capacitação dos trabalhadores. Na Alemanha, também se conseguiu alguns avanços com relação à questão da hora de trabalho, né? Eles têm uma diferença entre a Alemanha Ocidental e a Oriental. Em 74, a hora de trabalho na Alemanha Ocidental era de 4,3 por semana, em 2003 passou para 37,4, e na Oriental 39 por semana, hoje é essa jornada de trabalho que eles têm. Mas como é que eles conseguem isso? Através das necessidades da empresa, somado com os interesses dos trabalhadores. Todos esses horários são negociados coletivamente e é necessário, nas negociações, que eles prestem atenção na questão do mercado de trabalho. Existe uma preocupação de inclusão dos trabalhadores no mercado de trabalho, então as jornadas de trabalho e de descanso, elas são negociadas levando em conta essa situação. Bom, então, essa facilitação da escolha do trabalhador, ela sempre vai ser vista dentro da perspectiva da OIT, no contexto do que dispõe a OIT, obviamente que não de uma forma desvinculada da empresa. E alterando o processo de produção, altera-se, obviamente, a fixação da jornada de trabalho, seja por lei, seja por convenção coletiva. A ideia da OIT, tanto no convênio 1 quanto no convênio 30, que foi o convênio que estendeu a norma para o comércio, porque o convênio número 1, obviamente, até pelo contexto histórico que ele foi criado, ele se preocupou muito com as indústrias, tanto de âmbito público como privado, e só no convênio 30 que isso foi estendido para o comércio e para todos os outros setores de forma geral, né? Lembrando que o convênio número 1 excluía o trabalho domiciliar, ou seja, o trabalho doméstico. E no convênio 30, a ideia dele foi ampliar para tudo, mas sem esquecer que o Brasil não ratificou nenhum dos dois. Repito que não quer dizer que nós não tenhamos algum tipo de regra de proteção para esse tipo de jornada. Agora, quais são os entraves que a gente pode concluir para poder finalizar, para poder fixar essas jornadas de trabalho? E aí a grande dificuldade, porque a gente vai continuar sempre discutindo em torno da jornada de trabalho. Primeiro, jornadas extenuantes são comuns entre trabalhadores profissionais e de corpo coletivo, de corpo diretivo, né? Nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, frequentemente esses profissionais de corpo diretivo são excluídos da regra. Então, fica difícil fixar uma jornada que seja uma jornada fixa, por exemplo, todo mundo vai trabalhar 6 horas por dia. Muito complicado. Primeiro porque, vamos dar o exemplo da jornada de 12 por 36. Qual a grande discussão da questão da jornada de 12 por 36? E a OIT, ela permite esse tipo de jornada, não só a OIT, todo documento internacional, ele permite essas jornadas que são jornadas extensas, né? E isso estaria dentro do que a gente pode chamar de exceções permanentes ou exceções temporárias da jornada de trabalho. Isso tudo está previsto nesses convênios. Por quê? Por exemplo, a jornada de 12 por 36 é uma jornada extenuante, ou seja, 12 horas de trabalho é extenuante? Claro que é, só que ele tem 36 horas de descanso. Vamos imaginar, por exemplo, o setor de saúde, né, que é onde mais a gente vai encontrar esse tipo de jornada. Em caso, por exemplo, dos aeronautas também, que vão ter jornadas aí, impossível chegar e falar assim, você vai trabalhar 6 horas, agora o voo pousa, você descansa e a gente segue no outro dia. Não tem como. Então, alguns tipos de profissões, ou de locais de trabalho, ou de condições de trabalho, elas exigem jornadas maiores. Mas qual o nosso grande problema? Os trabalhadores, que daí vem é uma conjugação do fator 1 e do fator 2, né? Os trabalhadores que estão sujeitos a essa jornada, por exemplo, de 12 por 36, muitos deles não têm só um emprego, eles precisam ter 2 empregos, e aí entra a questão do trabalho decente. Por quê? Porque se eles não tiverem 2 empregos, o rendimento deles é muito baixo.
porque existe um problema de redução. Aí é uma questão não só de direito do trabalho, mas uma questão social e uma questão econômica, em que o tanto que se ele não trabalhar para complementar a sua renda, o que vai acontecer? Ele não tem dinheiro para conseguir ter uma vida, entre aspas, né, decente. Porque o que é ter uma vida decente? Trabalhar 24 horas por dia? Isso foge da questão da vida decente. A gente acaba não cumprindo a dimensão número 2, que é o conveniente para que ele possa ter uma vida privada tranquila. E aí a gente vai pegar, por exemplo, os casos também muito conhecidos de todos vocês, o caso do Uber, não é? Quem aqui já andou de Uber e costuma conversar com motorista? Eu converso com todos, ainda mais porque eu estou estudando muito essa matéria do trabalhador tecnológico, então eu estou praticamente saindo com um questionário na mão quando eu pego o Uber. Por quê? E todos eles, você conversa, eles falam, ou eles estão desempregados e esperando a abertura de um posto de trabalho, ou eles trabalham em algum lugar e usam o Uber para complementar a renda, o que acaba sendo uma questão social muito complicada. Porque como resolver esse problema? É a questão da complementação da renda para aumentar o dinheiro que ele vai ter para poder sobreviver, para conseguir pagar todas as contas, ainda mais no nosso país, que os preços oscilam muito. E um outro entrave que a gente... uma outra questão ligada ainda à primeira situação é dos empregados de corpo diretivo, que a gente chama de corpo diretivo, todos os empregados que ocupam cargos de direção. Artigo 62 da CLT. Não estou entrando na questão do teletrabalhador, isso aí eu falo para vocês daqui a pouco. A questão dos trabalhadores de confiança, né? E que realmente tem graus de confiança, mas que são situações em que, como ele goza de uma confiança maior da empresa, porque ele tem um cargo de direção, né, em maior ou menor escala de poder, obviamente ele não vai ser submetido aí a uma jornada fixa, ele vai ter uma jornada, como a gente fala, flexível, e isso acaba dificultando o controle, vamos dizer assim, de se conseguir fixar um parâmetro ideal para esse tipo de trabalhador. E, por fim, um outro entrave para conseguir resolver a situação desses trabalhadores, dos trabalhadores de uma maneira geral, são os trabalhadores cuja primeira preocupação não é a quantidade de horas trabalhadas, mas a maneira de distribuir essas horas. Noites, finais de semana, turnos irregulares ou rotativos. Ou seja, aquele trabalhador, por exemplo, estudante, ou o caso da mulher, que não pode. Esses dias eu peguei uma motorista de Uber, ela só podia trabalhar à noite, porque durante o dia ela tinha que ficar com a mãe. Então, o único horário que ela tinha para trabalhar era de noite, a mãe tem um problema de saúde, e aí ela precisava, para ela poder trabalhar, ela precisava deixar, a questão social, ela precisa deixar uma cuidadora ou um irmão, que é o caso dela, para ficar com a mãe dela. Conclusão, ela só tem o período da noite para trabalhar, ou quando o irmão dela tem disponibilidade. Logo, essa moça tem dois problemas. Um, ela não pode arrumar um emprego fixo nunca na vida, e porque ela não tem um horário certo para trabalhar, porque quem tem um emprego fixo é o irmão. E dois, a questão dos horários flexíveis que ela tem que trabalhar. Então, percebam que a situação de se conseguir fixar e de se aplicar, por exemplo, eu vou aplicar o artigo 59, ferro e fogo, não dá. Porque muitas vezes a questão das jornadas flexíveis acabam interessando mais trabalhador do que para o próprio empregador, né? E muitos trabalhadores acabam não ocupando postos de trabalho, que seriam postos de trabalho estáveis, porque eles não têm condição de se subordinar à jornada inflexível desses postos de trabalho, eles precisam de uma jornada flexível. Então, essas situações elas têm que ser consideradas aí pelo legislador na hora de fixar as jornadas de trabalho. Bom, como eu falei para vocês, até que horas que eu tenho, Regina? Até às 6, né? É isso? Não, até, não. Horas. Não, tá bom. 6 horas tá bom. Eu vou tentar terminar antes. O nosso
conceito, vamos dizer assim, de tempo de trabalho, ele está no artigo 4º da CLT, né? O legislador ele estabelece alguns critérios. Não vou voltar no convênio 1 e 30, a única coisa que eu quero deixar claro para vocês é que tanto esse convênio, esses dois convênios, eles fixam o tempo do trabalho, considerando sempre os critérios de disponibilidade do empregador. Claro, por quê? Porque se a empresa está fechada, como é que a empresa vai fixar o horário de trabalho? Então, eu tenho que ter a noção da organização empresarial para poder, a partir daí, saber qual o horário que seria possível aí o trabalho. Dentro do critério da CLT, nós podemos dividir dessa forma. No tempo de trabalho, nós temos a questão do tempo à disposição, que é um problema, né? Ou seja, o que é o tempo à disposição, e nós temos a questão do tempo, do que inclui e do que não inclui. Então, olha só, o que inclui no tempo de trabalho? Executando ordens ou aguardando, afastado prestando serviços militares, afastado por acidente de trabalho, licença maternidade, tempo para amamentação, enfim. Em algumas situações, seja na CLT, seja em outras leis, e aqui eu estou trazendo só a parte da CLT, mas existem leis especiais, aí com regras especiais, que elas vão falar em tempo à disposição para considerar como tempo de trabalho. E o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 4º, que, aliás, foi acrescentado aí pela Lei 13.467, o que esse artigo fez? Ele considerou o que não é tempo à disposição e nem tempo de trabalho, né? Esse tempo à disposição, ele teria que ser remunerado. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: nós estamos passando por uma situação e uma época de muita reforma, de muita alteração em várias situações, na situação de trabalho, não é nem na situação de emprego, na situação de trabalho. E essas alterações, elas vão implicar e vão afetar diretamente a questão da jornada e do tempo à disposição. Então, olha só, o parágrafo 2º, não se considera tempo à disposição. Existe cada vez mais uma tendência do mercado de trabalho, vamos dizer assim. Quando eu digo mercado de trabalho, eu odeio essa expressão, mas é a expressão que toda organização internacional usa, inclusive a OIT. Porque mercado de trabalho parece uma coisa muito econômica, mas é que, na verdade, quando eles falam em mercado de trabalho, eles estão atrelando o conceito à organização empresarial e à economia. E aí, o que se considera nesse tempo à disposição nesse mercado de trabalho, o que tem se considerado cada dia mais? As novas tecnologias, elas estão produzindo uma situação que é exatamente o que está retratado nesse parágrafo 2º, de não se considerar mais tempo, nem à disposição, nem de trabalho, o tempo que efetivamente o trabalhador não esteja executando uma ordem de trabalho, né? É o que tem acontecido com os trabalhadores em plataformas digitais, né? Lembram a história do Chapa, né? Quantos processos a gente já pegou do Chapa e pega até hoje? É mais ou menos isso, né? Eu até ia tirar uma foto esses dias na estrada, mas eu estava sozinha, falei, não vou parar aqui no meio da BR para tirar a foto. Mas é exatamente a mesma situação, eu ainda vou tirar e mando para vocês. É o trabalhador sentado, está escrito Chapa. Ele fica num banquinho e fica ali esperando. Esse tempo que ele está esperando não é tempo nem à disposição, nem tempo de trabalho. Ele só começa a receber o pagamento efetivamente pelo tempo que ele está trabalhando, que é o que fez aqui o parágrafo 2º, né? É uma tendência, não só dos contratos subordinados, mas principalmente dos contratos não subordinados. Existem umas plataformas digitais agora, e já vão se acostumando, porque tem entrado muito na moda na Europa, e na Europa está pipocando, né? Portugal tem sido campeão dessas plataformas, que é o caso do trabalho, desculpa, não é trabalho, é convidado, né? Você entra, você paga para entrar no site, faz a sua inscrição, né? Se subscreve no site. Aí aparece lá uma quinta em Portugal. Quem é que não quer ir para uma quinta em Portugal trabalhar e tomar vinho? Tem um hotel, né? E você fica nesse hotel hospedado, não paga nada. Ok. Só que você tem que trabalhar, servir, limpar quarto, cuidar dos outros hóspedes, etc. Então, é o que eles chamam de
cooperação. Só que, nesse caso, quem recebe não é o empregador, é o anfitrião, né? E tem que fazer todo tipo de serviço. No tempo livre, você faz o que você quiser. Só que qual é a diferença? Aqui, o teu tempo de trabalho, ele é ditado pelo dono do estabelecimento e tem uma coisa mais importante, ele não recebe remuneração por isso. E sabe o que é mais interessante? A maioria dos comentários que a gente vê, está todo mundo feliz, porque graças a isso você pode viajar de graça e conhecer vários lugares. Aí eu fico pensando, de graça onde? Porque se você está pagando para fazer inscrição na plataforma, não é? E além de você pagar para fazer inscrição, você vai, você trabalha, mas você não paga nada para comer e para dormir. Vocês já ouviram alguma situação semelhante a essa, né? Me parece trabalho escravo, né, do século XXI, quase século XXII, que é mais ou menos isso que a gente está caminhando. E é essa a ideia do parágrafo 2º, de remunerar efetivamente o tempo que o empregado está prestando o serviço. Com relação a tempo de trabalho e a essa questão do que é o tempo de trabalho e do que não é, existe uma diretiva da União Europeia, que é uma das únicas que conceituou. A diretiva 93 da União Europeia define como tempo de trabalho período durante o qual o trabalhador permaneça no trabalho, à disposição do empresário e no exercício de sua atividade, de suas funções, de acordo com o direito nacional. Óbvio, lembrem-se que as diretivas da União Europeia, elas são uma orientação para que os países fixem as suas normas internas. E com base nisso que as reformas dos países ocidentais, da Espanha, de Portugal, da França, está sendo feita. Ou seja, se há o tempo em que o empregado permanece no trabalho, à disposição, exercendo uma atividade, logo, eu só remunero que é exercício de atividade. Percebam que cada hora mais está sumindo aquela ideia de que o tempo à disposição tem que ser pago. Por isso, se o trabalhador está descansando, tem que ser pago. Aí vocês vão falar, bom, e como resolver essas situações? A situação para nós é nova, né? Eu não conheço ainda nenhuma decisão que efetivamente tenha tratado dessas questões, até porque os advogados também estão um pouco perdidos, né? Em Itapecerica é melhor ainda, né? Eles não chegam e perguntam se a gente vai aplicar a nossa incumbência. A primeira que eu fiquei até assim, estado de choque, o advogado chegou e falou assim, posso fazer uma pergunta para a senhora, né? Porque lá é pequeno, né? Então a gente conhece todo mundo. Pode, claro, doutor. A senhora vai aplicar a lei? E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu não aplico. Eu falei assim, eu nunca pensei em receber uma pergunta dessa na minha vida. Mas, enfim, eu falei, bom, né, eu espero que sim, né, que eu aplique a lei, né? Não, porque tem juiz falando que não vai aplicar a lei. Eu falei, bom, aqui nessa vara, por enquanto, eu estou aplicando a lei até segunda ordem, ou alguma outra lei que diga que eu não tenha que aplicar a lei. Mas, enfim, então eu vou dizer para vocês a respeito, eu trouxe um julgado muito interessante, que é do Tribunal Americano discutindo essa questão. É um caso de May versus Arkansas, e daí tem outro de Martin versus Ohio. Tem 3 precedentes aí do Tribunal Americano. E eles estavam discutindo justamente o que se chama trabalho sobre chamada, né? O que é o trabalho sobre chamada? É mais ou menos o trabalho, esse tempo à disposição, né? Em que o trabalhador ele tem que ficar esperando até que ele seja chamado. Esses julgados, esses tribunais, eles analisaram 2 questões muito interessantes que nós temos também aqui, que é a questão do médico e dos trabalhadores com embarcações, né? E aí, o que eu achei bem interessante é que eles falam o seguinte, olha, o tempo que ele não está efetivamente prestando serviço, eu não posso contar como tempo de trabalho. Mas, por exemplo, um médico, ele não está necessariamente dentro do hospital, e aí vem o trabalho com o uso de tecnologia, também não gosto da expressão teletrabalho, ela parece muito limitada para o universo que vem aí, mas é uma expressão utilizada, o teletrabalho, mas a ideia é, com esse monte de aparelho que a gente tem tecnológico, o que acontece? A gente fica à disposição, mesmo não estando necessariamente no ambiente de trabalho ou necessariamente à disposição, né? Então, o Tribunal Americano fixou 4 princípios nesses julgados para poder resolver a questão. Primeiro, se os trabalhadores passam a maior parte do tempo em seu benefício ou em benefício do empregador. Ou seja, ainda que ele não esteja, por exemplo, um médico dentro do hospital, ele está fora do hospital, mas o tempo que ele está fora do hospital é em benefício dele ou é em benefício do empregador? Segundo,
o simples fato do empregador exigir dos trabalhadores, de exigir que seja indicado onde eles podem ser encontrados, não supõe uma compensação. É aquele caso, o empregado não precisa me dizer onde ele está lá com o celular, mas ele não precisa me falar se ele está no shopping, se ele está na cervejaria, se ele está, enfim, o que ele está fazendo. Isso não quer dizer, necessariamente, que ele não esteja à disposição. Os trabalhadores, eles devem colocar de manifesto a exigência de estarem à disposição do seu empregador. E considerando a possibilidade de que disponham de tempo para suas atividades pessoais. Quer dizer, os empregados, eles sabem que eles estão à disposição e eles vão dizer para o empregador que eles querem, eles estão à disposição, mas eles querem tempo para a sua atividade pessoal. E o quarto item que eles utilizam para poder ver se é tempo de trabalho ou não, é a questão pertinente para determinar se o trabalhador, vai haver uma limitação de horas desse trabalhador com relação às suas atividades de vida privada. Então, são 4 questões que o Tribunal Americano julgou nesses casos, tanto do trabalhador em embarcação, como que são os barcos param no porto, e daí ele fala assim, bom, o marinheiro pode sair, tá tudo bem, mas e daí? Esse tempo que ele pode sair de verdade, ou ele tem que estar com o relógio contado e a qualquer tempo ele pode ser chamado? Então, eles fazem bem esse contrabalanço nesses julgados a respeito de se o trabalhador tem esse tempo, tem disposição para ele, ou ele está mais tempo preocupado com a chamada, por isso que se chama trabalho sob chamada, que não tem nada a ver com o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é outra coisa, né? O trabalho intermitente, inclusive, está permitido pelo convênio número 1, né, da OIT. E o trabalho intermitente, ele realmente tem uma característica diferente, que é essa possibilidade do trabalhador trabalhar só quando ele é chamado, mas o resto do tempo ele não fica à disposição. Por isso que na nossa reforma, né, e eu particularmente achei que a medida provisória aí foi muito pior em termos de tutela para o trabalhador do que a redação original da 13.467, porque é da natureza do trabalho intermitente o trabalhador não ficar à disposição, né? Ele vai ficar à disposição a partir do momento que ele aceita o chamado. Enquanto ele não aceita o chamado, enquanto ele não é chamado, ele não está à disposição coisa nenhuma. Então, por isso, as horas não precisam ser remuneradas. E aí ele faz o que ele quiser do tempo livre dele. Inclusive, ele tem a liberdade de aceitar ou não o chamado. E essa regulamentação do trabalho intermitente, agora tem no Brasil, mas já existia também, acho que na Bolívia, na Colômbia, em outros países da América Latina também já existia. Então, talvez esses critérios que o Tribunal Americano, e nos 2 casos, né, a curiosidade do julgamento, o Tribunal entendeu que no caso do médico e do marinheiro, eles realmente estavam à disposição da empresa e mandou pagar como hora trabalhada, porque, afinal de contas, analisando todos esses aspectos, o trabalhador ele realmente se encontrava à disposição ele estava numa situação em que ele não tinha liberdade para organizar sua vida pessoal ou para fazer as coisas que ele quisesse fazer. Então, ele efetivamente estava à disposição da empresa. O parágrafo segundo do artigo 4º, ele exclui essas situações aí, que eram situações que muitas delas vinham sendo discutidas aí na jurisprudência. Acredito que a questão da troca de roupa era a mais discutida, né? Inclusive, hoje a gente pode atrelar essa discussão da troca de roupa com a questão da vestimenta obrigatória também, né? Porque o empregador, ele diz o que o empregado vai colocar, mas dentro do ambiente de trabalho. O artigo é claro, né? Ele fala assim, olha, ele pode determinar o que ele vai usar no trabalho. E aí vocês vão falar assim, então está resolvido. Bom, está resolvido, vírgula, até a página 4, porque depende de onde o trabalho vai ser prestado, não é verdade? E depende se esse trabalhador vai ter que chegar uniformizado ou não vai ter que chegar uniformizado, se isso vai gerar ou não, eventualmente, aí um direito de arena, né? Acho que a gente vai ter discussão aí para várias outras jornadas com relação a essa questão. Higiene pessoal, o caso do banho também, bateu o cartão, acabou. Hoje em dia é assim, ele vai bater o cartão, hora que efetivamente ele começa a trabalhar. Se ele demorou meia hora, 1 hora para tomar banho, para se trocar, é um problema do trabalhador. O empregador não vai remunerar isso como tempo de trabalho, porque não é considerado como tempo à disposição. É o contrário daquele trabalhador que realmente fica
esperando ordens do empregador, né? Por exemplo, outra questão que a gente pode ter problema é a questão do horário de intervalo, de refeição, né? O empregado tem aí horário de refeição, não é um tempo à disposição do empregador, mas, obviamente, que se ele tiver que sair para almoçar com o celular e puder ser chamado, provavelmente a gente pode ter aí um problema de tempo à disposição, usando até, que me parece muito, muito sensato, esses critérios que o tribunal americano utilizou. Porque é óbvio, se ele não tem a disponibilidade do tempo dele para almoçar, ele tem que ficar, entre aspas, sobre chamada, vamos dizer assim, é óbvio que parece que, nesse caso, ele não tem efetivamente uma hora de descanso. E, por isso, isso teria que ser entendido como hora de trabalho, hora de exposição. Essas foram as jornadas que foram estabelecidas. A gente tem aí, tanto a reforma manteve a jornada de 8 horas e 44 semanais. Os contratos de tempo parcial, eles estão de acordo com a Convenção 175 da OIT. O Brasil não ratificou essa convenção, mas também não importa, porque, na verdade, existe um entendimento da OIT que não importa se o país ratifica ou não efetivamente uma convenção. É óbvio que, para efeito formal na legislação brasileira, o país teria que ratificar, mas isso não quer dizer que o país não tenha que aplicar, ou seja, por seu judiciário, ou seja, por intermédio das suas decisões administrativas, as convenções ou pelo menos as ideias das convenções da OIT. Elas são gerais, elas não querem ditar regra para o direito brasileiro. A regra do direito brasileiro, ela tem que ser feita aí pelo legislativo, mas ela serve como parâmetro para resolver algumas situações. Tanto que, se a gente for ver bem, o nosso contrato, nossa jornada de tempo parcial aí, ela foi feita praticamente colada na Convenção 175 da OIT, mesmo o Brasil não tendo ratificado. Os contratos especiais, eles continuam sendo regidos pela legislação especial, seja dentro ou fora da CLT. E o que dá mais problema é a questão da jornada de 12 por 36. Qual foi a reforma da medida provisória? A medida provisória, ela trouxe, em razão das discussões, né, quem leu a questão das razões do motivo da medida provisória, diz o governo que tentou coordenar aquelas discussões que haviam sido travadas entre a aprovação da lei e o início da sua vigência. Então, ele publicou a medida provisória, isso está no site do Planalto, ele publica a medida provisória justamente para poder atender algumas questões que foram discutidas com o Congresso Nacional. E uma das questões foi essa questão da jornada de 12 por 36, que é a grande crítica, que ela estava aberta para todo tipo de profissional. Internacionalmente, não existe nenhum empecilho para essa jornada de 12 por 36. Como eu falei para vocês, me parece que o nosso problema é mais de ordem social e cultural do que necessariamente de ordem trabalhista, vamos dizer assim. Porque se o empregado realmente descansasse as 36 horas, ela não seria tão nociva, mas ele teria que ter uma remuneração compatível que lhe permitisse isso. Mas a questão da jornada de 12 por 36, o que foi alterado é que no sistema da 13467, ela não só permitia em todo tipo de profissão, vamos dizer assim, a fixação dessa jornada, mas ela também permitia os acordos individuais ou coletivos, em negociação coletiva. E o que faz a medida provisória? Permite, continua com a mesma regra, está liberado para qualquer tipo de profissão, mas por negociação coletiva em todas as profissões, exceto para profissionais ligados à saúde, que aí pode ser feito por acordo individual. Então, o médico e o enfermeiro, eles podem lá fixar em contrato individual uma jornada de 12 por 36. A grande dúvida e as grandes questões vão surgir por conta da questão do direito intertemporal para contratos que estão em vigor e não sabemos como vai ficar a questão da medida provisória, mas dependendo de como vier a medida provisória, se ela vai ser ratificada, se vai ser alterada, é uma medida que tem mais de 900 emendas correndo no Congresso, então a expectativa é de que ela seja ratificada, mas com algumas alterações e dizem que, inclusive, com algumas normas novas com relação a alguma das emendas que foi proposta. Então, essa é a grande novidade. Ela inclui aí, o pagamento da hora vai incluir todo tipo de situação, é mais ou menos uma forma de salário complessivo, vamos dizer assim, que algumas situações já vinham em algumas negociações coletivas, ou seja, pagar a hora cheia, inclusive a questão do intervalo. Só que antes, em algumas convenções, vinham lá com os adicionais, etc. Me parece que, se
a jornada de 12 por 36, ela pega um período noturno, essa hora noturna tem que ser remunerada com 20%, por uma razão muito simples, porque é constitucional, né? Se a Constituição fala que a hora noturna tem que ser superior à diurna, não foi essa... Pode ter sido a intenção do legislador ter sido estabelecer uma hora igual para a jornada diurna e noturna, mas obviamente que não tem como fisicamente ser aplicado isso, então, portanto, a interpretação tem que ser conforme aí a Constituição Federal. Então, a hora noturna, isso quer dizer que eu posso ter 2 empregados na mesma função, com pagamentos diferentes, porque um trabalha de noite e outro trabalha de dia. Isso aqui é um resumo do que foi feito. Nós vamos ter o problema das horas em itinerário também. Tem uma grande dúvida e um grande questionamento em relação a várias empresas com relação às horas em itinerário, porque tinha empresa, por exemplo, que já vinha pagando a hora em itinerário justamente para não ter problema trabalhista. E foi engraçado, eu fui dar uma aula ano passado e aí tinha um pessoal do Recursos Humanos que falava assim, e agora, posso parar de pagar a hora em itinerário? Eu falei, para você ver o que vai acontecer, vai ter que pagar dobrado, né? Então, na verdade, eu acho que a questão com relação ao direito intertemporal, a interpretação é o 468 caput. Se tiver prejuízo, não pode. Se não tiver prejuízo, pode. E assim a gente aplica independentemente do artigo 3º, se eu não me engano, da medida provisória, que falou que que a lei vai vigorar sobre todos os contratos de trabalho, enfim, aquilo lá e nada, quase a mesma coisa, porque nós temos o artigo 468. A lei, obviamente, ela se aplica independentemente do artigo da medida provisória ter falado que ela se aplique imediatamente sobre os contratos. Essas são as súmulas do TST que podem sofrer, essa súmula 90, me parece que é a súmula que vai sofrer o maior impacto aí com relação a essas alterações, porque justamente ele cuida da questão do intermitente e, obviamente, me parece que essa questão ela morre, né? Pelo menos para os contratos novos, o tempo que o empregado despende não vai ser remunerado como tempo de trabalho. Aí me parece, Ricardo, e eu vou deixar o problema com você, porque você vai falar de negociação coletiva, mas me parece que a questão vai ficar por conta das entidades sindicais. Eu acho que isso vai ter que ser negociado, né? Lá em Itapecerica, por exemplo, quem não conhece a ALL, né? No tribunal, que chegam vários processos, porque eles não fazem acordo nenhum, então vai tudo para o tribunal. E lá tem o problema, tem empregado que demora do posto que eles ficam, do alojamento até o ponto de trabalho onde ele vai começar a trabalhar 3 horas, né? Como é que eu vou dizer que isso não é tempo à disposição, né? É um problema ainda para resolver, ainda não tem nenhum julgamento com base na lei nova, não sei se os advogados ainda não descobriram ou ainda não ingressaram com ação com base nisso, mas enquanto não chegar, eu me dou o luxo de não ter ainda uma solução definitiva para essa questão, porque a hora que for computar 3 horas de uma jornada de trabalho, realmente, me parece que dá para aplicar aí a questão desse julgado americano, por isso que eu quis trazer para vocês essas conclusões. A súmula 429 também, ela falava da questão do tempo de deslocamento, imagino que também fica superada aí pela nova regulamentação. Uma outra coisa que a reforma traz é a questão da compensação e do banco de horas. Isso fica claro. É claro que todo banco de horas acaba provocando ou uma compensação ou um pagamento de horas. A ideia é compensar a jornada de trabalho. Mas não necessariamente uma compensação, é necessariamente um banco de horas. Tanto que para compensação admite-se o acordo individual tácito, né? A compensação é aquela velha questão, né? E a gente tem aqui a súmula 323, a OJ 323 do TST. Aqui eu posso, né? O trabalhador trabalha de segunda a sexta e descansa no sábado. Isso aí pode ser feito, inclusive, por acordo tácito, considerando, inclusive, os usos e costumes da empresa. A semana inglesa é aquela que ele trabalha uma semana mais horas, outra semana menos horas, que também me parece que dentro desse sistema que o legislador adotou, é possível fazer esse tipo de compensação, que é diferente do banco de horas. O banco de horas ele vai trabalhando em hora extraordinária e depois lá na frente ele vai compensar. E aí a gente vai ter
o acordo individual, mas aí tem que ser expresso e a compensação tem que ser feita em 6 meses, e se for coletivo, prevê-se aí um período de 1 ano para que ele possa fazer a compensação. A gente sabe que tem vários problemas com relação a banco de horas, que não é necessariamente um problema jurídico, vamos dizer assim, mas um problema de controle e organização da própria empresa. Me parece que muitas vezes o grande problema é que o trabalhador não entende o banco de horas. Às vezes a empresa faz o banco de horas, mas ele não entende como funciona. Então, o que me parece é que falta um pouco de diálogo e de informação, que é o direito à informação, que a gente tem muito pouco, estuda muito pouco isso no direito brasileiro. O empregado ele tem direito de saber como vai vigorar o contrato de trabalho dele, como funcionam todas as regras do contrato de trabalho dele. Quem sabe a representação de trabalhadores dentro da empresa possa resolver isso, sendo que eu não estou muito otimista com relação à representação, porque com a descentralização, que provavelmente vai vir com tudo, como vieram nos outros, como a descentralização empresarial atingiu os outros países também, acredito que daqui a pouco a gente não vai mais ter número suficiente de trabalhadores dentro da empresa para uma representação, e a gente vai ter que trabalhar mesmo com relação à questão da negociação coletiva e da interferência dos sindicatos dentro da empresa. Com relação ao artigo 62, eu só quero fazer uma observação, que é com relação ao teletrabalho, né? Mesmo porque os outros eu já até me referi quando eu falei do slide anterior. A questão do teletrabalho não se confunde com a questão do trabalho externo, né? O teletrabalhador, e aí eu prefiro usar a terminologia, o trabalhador com uso de tecnologia, é aquele que trabalha com qualquer tipo de aparelho tecnológico. Eu posso ser um teletrabalhador usando só o meu celular, né? E os celulares, cada dia mais, eles têm mais acesso a dados. E essa questão do controle do horário, ela pode ser feita de diversas formas, né? Se eu tiver um controle de horário, pode ser que, efetivamente, eu tenha horas extras, apesar do legislador ter excluído. E aí, a situação fica muito parecida com o trabalho externo. O trabalho externo é aquele trabalhador que a gente já está acostumado, que ele trabalha fora da empresa, mas não necessariamente com o uso de tecnologia. Ou, por exemplo, porque tem muita gente falando que o teletrabalho é aquele só realizado em casa. Não, eu posso ter um teletrabalho no boteco da esquina, né? E o trabalhador não tem esse controle. E por isso o teletrabalho, ele acaba sendo uma situação muito complicada e muito difícil. Tanto é verdade que não tem muita regulamentação sobre isso. A União Europeia tem uma diretiva sobre isso. Alguns países, tem a França, tem um pouco de regulamentação, a Espanha tem um pouco, mas assim, nada muito concreto. Por quê? Porque nesses países que têm uma tradição sindical mais forte, eles têm resolvido essas situações por intermédio de negociação coletiva. Até porque é muito difícil de controlar, não é? Por exemplo, a questão da segurança e saúde do teletrabalhador, que vai ser um problema que a gente vai ter para resolver, né? Muita gente criticou, não, mas ele vai assinar uma folha falando que ele tem que preencher as normas de segurança. Agora, imagine, vamos ver o outro lado. Se eu não faço uma assinatura de uma folha, eu vou estar permitindo que o empregador, aliás, na verdade, faz parte do poder de direção do empregador, fiscalizar, ele tem que fiscalizar. E aí, então, eu permito que esse empregador vá dentro da casa do trabalhador a fiscalizar a qualquer hora, não é? E como é que fica o direito de privacidade, né? Vamos imaginar que esse trabalhador trabalhe só com rock pesado a 100 decibéis. Aí o empregador pode chegar na casa dele e falar assim, meu senhor, o senhor tem que baixar o volume, né? Então fica complicado. Tereza, eu dei essa aula aqui de teletrabalho e, na verdade, o paralelo que eu usei é o seguinte, se for para fazer isso, manda o filho de volta para casa, né? Exatamente. Não adianta querer libertar com esse tipo de controle. Para entender, infelizmente eu não pude assistir sua aula, na verdade a gente fica no interior, fica longe, eu quero fazer uma campanha para chegar tudo lá na nossa região, né, Thaís, de Barueri, a gente não vê nada, não é? Osasco, nós estamos esquecidos, dizem que é terra de ninguém lá, mas tem gente lá, a gente gosta de assistir os cursos, mas a gente não consegue chegar por causa do trânsito, é infernal, dependendo, se a gente sai de Itapecerica depois das 3 da tarde, às vezes as audiências vão até às 3, não chega em lugar nenhum. Então, eu acho que a gente tem que desapegar para essas novas regulamentações, esquece o modelo tradicional, não tem como resolver a questão pelo modelo tradicional, vai ter que resolver no modelo novo.
Aqui é só um gráfico do que engloba o tempo de trabalho, horas de descanso, disposição da obrigação de realizar efetivamente o trabalho, a obrigação de realizar um trabalho efetivo e a situação do trabalhador intermitente, que é um outro problema que a gente vai ter para resolver, porque, por exemplo, o trabalhador intermitente, dentro dos regulamentos internacionais, ele não tem uma fixação de jornada, por exemplo, vai trabalhar 8 horas. Né? Eu, a princípio, sempre pensei assim, dentro do nosso sistema constitucional, vai trabalhar 44 horas semanais, 8 horas diárias. Mas o problema vários problemas que se apresentam, e eu tenho pensado muito, inclusive coloquei nesse livro também, que tinha que trabalhar 8 horas, mas, sinceramente, eu ainda penso na questão, porque, por exemplo, vamos supor que ele tenha só um empregador, fica fácil. E se ele tem 5 empregadores, e cada dia da semana ele está trabalhando em um lugar? Então, para um empregador são 12 horas, para o outro são mais 12, para o outro são 16, para o outro são 15... Eu posso somar para dar a hora extra? Eu, particularmente, tenho muita dúvida com relação a isso. Acho que a gente vai ter que resolver cada caso como um caso, mesmo porque se os trabalhadores são completamente... Se eu tiver num grupo econômico, está fácil resolver. O problema é que não vai estar em grupo econômico, né? Eles vão estar em contratos diferentes, com empregadores diferentes, com tomadores de mão de obra diferentes. E vai ser um problema para conseguir resolver. Em termos de regulamentação internacional, não existe, óbvio, uma limitação, a não ser a orientação da Convenção 1 da OIT, que fala que, da 1 e da 30, que fala que a jornada tem que ser de 48 horas na semana, como teto máximo de jornada. Enfim, então são questões aí que a gente vai se deparar e que são difíceis. Esse caso Jager, ele também um caso que foi discutido no Tribunal de Justiça Europeu. É o caso de um médico que saiu pela mesma linha do tribunal americano, né? Ele queria, a ideia era discutir o que era o tempo de descanso desse médico, porque ele reclamava de que no tempo de descanso dele, ele era muitas vezes incomodado e, afinal, acabava não tendo tempo de descanso. E aí o tribunal entendeu que, se por um acaso, ele tem que ter uma atenção continuada, eu tenho que computar como tempo de trabalho e não como tempo de descanso. E, por fim, eu só quero arrematar uma coisa que não foi tratada na nossa reforma. Acho que a gente perdeu o bonde na hora de fazer isso, podia ter sido tratado isso no teletrabalho, que é a questão chamada do direito à desconexão. Né? E nós que trabalhamos com PJE, aí a gente vai saber bem o que é o direito à desconexão. É o seguinte, o direito à desconexão é o direito a desligar tudo, né? Inclusive, talvez essa seja, e tem-se entendido que essa é uma grande solução para os trabalhadores que trabalham com uso de tecnologia em todos os seus, nas suas diversas aparelhos, né? Com seus diversos aparelhos. A ideia é, a hora que eu saio do trabalho, eu tenho o direito de me desconectar daquele trabalho. E se eu estou trabalhando fora da empresa, numa situação não só numa situação externa, mas numa situação de teletrabalho, eu tenho o direito a me desconectar também. Né? É uma situação muito complicada, várias pessoas, até a gente mesmo manda lá mensagem para a faxineira, onde está o rodo, onde está o pano, não é isso? Isso é atrapalhar o descanso, ou seja, o trabalhador, muitas vezes, ele fica na expectativa, entra aí no conceito de atenção continuada, e isso pode ser computado como tempo de trabalho. Né? Então, o que tem sido feito? Não existe uma regulamentação ainda com relação a isso, é um estudo novo, tem sido tratado esse tema junto com Direito do Trabalho e Tecnologia, e os novos tipos de contratação, seja com trabalho subordinado ou não, mas tem alguns precedentes que a gente pode utilizar, que são os acordos coletivos da empresa AXA, Volkswagen e da Mercedes-Benz. Essas 3 empresas, no direito francês, eles fizeram acordos coletivos prevendo a desconexão. Ou seja, e aí a gente vai interferir, vai ter um que vai virar e falar assim, mas isso pode interferir na esfera privada do empregado. Não interessa, mas pelo menos ele desconecta. As empresas, e claro, com a tecnologia que a gente tem hoje é possível fazer isso, eles simplesmente derrubam a rede de trabalho do trabalhador. Pode estar com celular, com notebook, com o que for.
desconecta. Ele não tem a menor condição de entrar em nada da empresa. Se ele esqueceu de mandar o relatório, problema dele. Ele só vai poder mandar no dia seguinte, quando a empresa ligar o sistema. Tereza, essa desconexão tem que ser ensinada para os pais, né? Exatamente. Não, depende. O dever de desconexão dos pais diante dos filhos. Eu, como estou entrando com filho adolescente agora, então eu tô com 100% do tempo conectada. Mas seria uma coisa interessante, né? E é uma situação que realmente eu acho que nos ajudaria a resolver a questão do tempo de trabalho, férias e etc. Eu tive parece que em Itapecerica não acontece nada, mas em Itapecerica anda acontecendo umas coisas muito interessantes. Tivemos uma reclamação trabalhista lá, que o empregado pedia dobra das férias por conta de um e-mail que ele recebeu do empregador no curso das férias dele, porque ele precisava de um relatório que o empregado tinha esquecido de enviar, o cara entrou em férias, não mandou, e aí veio aquele e-mail, por favor, pode enviar o relatório? Ele gastou 2 minutos do tempo dele e entrou pedindo a dobra das férias, porque ele tinha sido incomodado no seu direito a descanso. Acho que deu Tem posição dos dois lados. Bom, eu só queria tratar disso e encerrar exatamente com o direito à desconexão, que a nossa presidente de mesa já desconecta o microfone. Muito bom, muito bom. Excelente, né? Uma visão global, internacional, com normas da OIT, mas o que eu acho que está acontecendo também aqui, nós da Justiça do Trabalho, professor, é assim, quando a gente pensa em jornada de trabalho, tempo de trabalho, a gente nem está pensando mais em descanso e em limitação, a gente pensa em dinheiro. É muito interessante, porque a nossa visão toda vai gerar hora extra, quanto por cento de adicional, vai pagar, não vai, é hora itinerante, quantos minutos e tal, quer dizer, hoje, jornada de trabalho virou dinheiro. E aí eu fico pensando, né, quando a gente está vendo lá um varredor de rua, com a vassoura parada, mexendo no WhatsApp, né? Ele não está trabalhando pelo WhatsApp, acredito, né? Acho que não. E aí a gente fica pensando se pagamento de tempo efetivo, né, pode ser interrompido quando não se está trabalhando efetivamente. E aí, isso também tratamos nas outras aulas, a gente fica pensando, não sei se lá na Europa já é possível, em outras formas de pagar trabalho. Porque nós estamos muito fixados nessa questão que tempo é a única forma de pagar trabalho. Quando, na verdade, se pagarmos o trabalho por outras formas, como resultado, como clientela, como produtividade, como projetos realizados, como ruas limpas, talvez a gente consiga, ao mesmo tempo, dar essa liberdade maior, né? E, ao mesmo tempo, ter uma produtividade maior, sem a necessidade da vigia. E por isso, quando eu falei de teletrabalho aqui, eu propus que o teletrabalho não fosse remunerado por hora, nem por pagamento, para nem se preocupar com esse tipo de controle, né? Eu gostaria de dizer que a aula estava tão boa que eu não interrompi para perguntas, né? E então vou agora já encerrar essa primeira etapa para fazermos um intervalo de 15 minutos e voltarmos para a aula do Dr. Ricardo. Obrigado.